Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Sou o irmão Irineu, estou aqui no canal Reino do Céu para falarmos um pouco sobre as Escrituras, explicar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, sobre as pregações dos apóstolos, E uma pergunta: o que pregou os apóstolos, Será que o que eles pregaram tem a ver com as pregações de hoje? Será que o que eles pregaram tem concordância um com o outro? Vamos ver nesse vídeo, irmão. Que coisa linda, Para ser bem breve, eu quero começar aqui com o apóstolo Pedro, Porque esse vídeo ele tem uma concordância. Quem já assistiu as duas casas de Israel, quem já assistiu sobre a casa de Deus, aqui no meu canal, você pode assistir esse e ter acréscimo no entendimento, Para ser bem breve, para não ficar cansativo, porque o que eu vou fazer mais é ler. Eu vou ler e vocês vão ver. Você que ainda não conhece, eu sei que muitos irmãos que acompanham já têm entendimento das duas casas de Israel, já tem entendimento do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, que não é o que a gente se vê hoje, em muitos tempos, não é o que a gente se vê a palavra de Deus, A gente vê pregações sensacionalistas, para chamar a atenção, não para o evangelho, não para Cristo, não para as escrituras, mas para eles, Então vamos logo aqui para Atos dos Apóstolos capítulo 2, eu quero ler um pouquinho aqui depois do versículo 14, a partir do 14, Que aconteceu o evento do Pentecoste e Pedro vai se levantar para explicar às pessoas o que estava acontecendo. Então, Pedro estava pregando o evangelho, Pedro estava pregando o evangelho. Então, como era que Pedro pregava? Difícil, Que Pedro pregava, Vamos ver um pouquinho da pregação de Pedro, No versículo 14 do capítulo 2 diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-o nestes termos: Varões judeus e a todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas, Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Entenda que a pregação das escrituras é o quê? É o cumprimento da lei e dos profetas convergindo em Cristo, Vocês vão ver isso em todas as pregações que eu vou citar aqui, Ou seja, as duas casas de Israel, a restauração do reino de Israel, que tanto foi esperado pelos judeus e até hoje eles não entenderam, Então ele citou Joel, profeta, E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos jovens terão visão. Então, irmão, que está, se eu não me engano, em Joel capítulo 2, E Pedro estava interpretando o cumprimento das escrituras, Que não é para ser diferente hoje, Hoje nós temos que estar atento às 5 virgens prudentes. Quem quer ser 5 virgens prudentes tem que estar atento às escrituras, Como está escrito, lindo e maravilhoso lá em Daniel capítulo 12, Os sábios entenderão, esquadrinharão o livro, terão entendimento, porque o que a gente vê com o nome de igreja hoje está com os olhos totalmente fechados e direcionado para outra coisa, Direcionado para dinheiro, direcionado para fama, direcionado para poder, É isso que a gente, por isso que a gente não vê pregações nos tempos dessa forma, Por que a gente tenta direcionar os irmãos sempre para aprender as duas casas de Israel? Porque as duas casas de Israel, elas vão nos ensinar a pregar as escrituras, trazer o ensinamento, as promessas de Deus feitas a Abraão,
feito a Isaac, feito a Jacó, os 12 patriarcas, feito a Davi, feito a Joel, a Amós, feito a Daniel, feito a Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles, irmão, todos eles são profecias que nós temos que estarmos compreendendo e pregando que todas aquelas profecias, elas se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir até o fim, né? E elas convergem apontando para Cristo, né? Desde o início, né? Então essa é a pregação do Evangelho. Aí ele diz, falando da profecia de Joel, né? Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, no versículo 18. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? A profecia de Joel foi cumprida em parte. Em parte. Lá em Joel foi cumprida em parte. Foi a primeira chuva do Espírito Santo. A segunda chuva, ela está vindo, né? E, ao meu ver, muito próximo. Eu estou vendo muitos jovens se levantando com ensinamento verdadeiro, né? Não aceitando as heresias, não se alimentando de falsos profetas e não se alimentando por alimento que não serve para a edificação da casa de Deus, né? Então, Pedro começa a dizer, varão israelita, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão provado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, olha só, Pedro pregando as escrituras, né? Joel, né? Agora vai citar os salmos, Davi, né? Diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ele está citando o Salmo 15, né? Do 8 ao 11. Então, Pedro vai tentar explicar às pessoas aqui, já desde a antiguidade, as escrituras, e vai convergir em Cristo, né? Vai convergir em Cristo. Aqui no versículo 29, irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então ele quer dizer, Davi morreu, então ele não estava falando de Davi, porque Davi morreu e viu a corrupção. Jesus, ele não viu a corrupção, morreu e ressuscitou no terceiro dia, né? Ele está dizendo que aquilo que foi falado apontava para Cristo, né? Era Cristo, né? Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, né? Ou seja, a restauração do reino de Israel, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, não passou do quarto dia, a partir do quarto dia em diante o corpo se decompusia, né? Ficava decomposto as suas carnes, e Cristo veria a corrupção. Então ele foi ressuscitado ao terceiro dia, né? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Tá vendo como ele citou os profetas, citou os salmos, né? E muitas delas vai citar a lei e converge em Cristo, né? Converge em Cristo. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Ou seja, Apocalipse fala de duas testemunhas, né? Essas duas testemunhas, para quem entende as duas casas de Israel, vai entender quem são as testemunhas de Deus, né? Pedro já está nos dando uma dica. Nós somos testemunhas, né? A testemunha que dá testemunho de Cristo, né? Que usa todas as escrituras para dar testemunho de Cristo, né? Versículo 37. Lembrando que eu estou salteando aqui, irmão. Estou bem rápido, que é para não pegar muito tempo, né?
que já está aqui, eu já vou fechar esse primeiro vídeo, né, com a pregação de Pedro, mas que vocês acompanhem. Vejam o que Pedro pregou em Atos dos Apóstolos, né? Ouvindo eles, ou seja, o povo, essas coisas, compungiu-se-lhe no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro. Né? Quando o evangelho é pregado, as pessoas, aquelas que serão salvas, ou seja, aquelas que haverão de se converter, elas ficam se perguntando, né? Que coisa linda, que coisa tremenda, a gente não sabia, não entendia sobre isso, então agora a gente começou a entender, né? E as pessoas perguntam, né? E perguntaram a Pedro, como se eles dissessem, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí, o que é que nós fazemos agora, né? Aí Pedro diz o que o evangelho vai dizer para toda a nação: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o evangelho é arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e você tem o direito de renascer de novo, recomeçar e dessa feita fazer tudo certo, né? Porque todos nós nascemos, crescemos e começamos errado, né? Mas quando conhecemos o evangelho, nós nascemos de novo e temos a oportunidade de começar do zero, né? Fazer tudo certo, o que Deus quer, né? O versículo 39 diz assim: pois para vós outro é a promessa. Que promessa? A promessa feita desde das antiguidades, desde de Abraão, Isaac e Jacó, já foi feito para todos, né? Pedro estava ainda sem entender que Deus não fazia acepção de pessoas, mas usado pelo Espírito Santo, ele já nos deu uma dica de que Deus restauraria toda a casa de Israel, né? Restauraria todo o povo. Pois para vós, outro é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, ou seja, os gentios, né? Isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Que coisa linda, irmão. Vou encerrar o vídeo aqui, está com 12 minutos, né? Espero que vocês tenham entendido. Esse aqui é o vídeo 1. Eu vou fazer o vídeo 2 com a pregação de Estevão, para nós ver se ele pregou a mesma coisa que Pedro, né? E depois eu faço o vídeo 3 com a pregação de Paulo, só para nós termos uma noção do que era a pregação dos apóstolos, né? Então, encerra aqui e vamos para o vídeo 2.